Olá pessoal, boa tarde para todo mundo que está entrando. Agora está aparecendo aqui para mim os nomezinhos. Quem está chegando por aí, hoje nós vamos falar sobre laser na analgesia durante o parto. Podem ir entrando, sejam bem-vindos, bem-vindas. Olá, oi Ellen, Isabela, bem materna, oi Maila, joia, bom ver vocês aqui, 3 horas da tarde, né, horário que nem sempre dá pra ter muita companhia, mas que bom ver vocês aqui. Só o pessoal ir entrando. Enquanto isso, vão colocando aqui pra mim, quem eu não conheço ainda, de onde vocês são, qual a área de atuação de vocês, pra gente se conhecendo um pouquinho mais. Márcia. Felipe, olha o pessoal, biomédico Felipe, que entrou aí agora. Muita gente me pergunta sobre cursos na área de ozonioterapia. Recomendo que vocês sigam aí o perfil dele, que tem bastante coisa legal sendo falada. Oi Marisete. Bom, muito bom ter vocês aqui. Bom, pessoal, vou começando um pouquinho, né, porque o horário tá apertadinho. Nossa proposta aqui hoje é que seja uma live bem rapidinha, meio relâmpago mesmo, entre um atendimento e outro, para vocês conseguirem acompanhar. Para quem não me conhece, eu sou Vanessa Molfron, fonoaudióloga. Eu trabalho atualmente na UFMG, no Departamento de Atenção à Saúde do Trabalhador, e foi nessa universidade também que eu fiz a minha graduação, o meu mestrado em Ciências Fonoaudiológicas. E dentro da fonoaudiologia, eu sou especialista na área de motricidade orofacial. Muito legal, a Márcia enfermeira em Ipatinga, mineirinha, que nem eu, Ju Vieira. E aí, pessoal, dentro da fonoaudiologia, eu atuo muito mais. Hoje, atualmente, uma das minhas áreas de atuação é dentro do aleitamento materno e também com a laser terapia ou a fotobiomodulação, que é um recurso bem novo, né, aí, tanto na área da fonoaudiologia como na área da amamentação. E hoje, não sei se vocês acompanharam, ontem eu fiz uma enquete nos stories pra gente escolher aí um artigo que pudéssemos comentar nessa live de hoje. Então eu coloquei 2 propostas lá e o mais votado foi um trabalho que fala sobre o uso da fotobiomodulação, nesse trabalho especificamente do LED, na analgesia durante o trabalho de parto. E foi um resultado que veio a calhar aí com a data que a gente comemora hoje, né? Hoje é o dia 29 de setembro, Dia Mundial do Parto Normal. Eu dei uma pesquisada sobre isso e me parece que a data é comemorada desde 2019, mas eu não encontrei muitas informações assim sobre a origem, né, da data, o que motivou. Então, se tiverem colegas aí que estão mais por dentro, atualize aqui, amiguinha. Mas eu acho muito importante que a gente tenha um dia para falar sobre o assunto, sobre os benefícios, né, do parto normal, sobre os atuais índices aí que nós temos no nosso país. E a gente vai falar, juntando aí as duas coisas, sobre o uso do laser, então, nessa forma de nascer. O trabalho que nós vamos falar hoje, como eu falei para vocês, ele fala sobre o efeito da fotobiomodulação na analgesia durante o trabalho de parto. Vou pedir desculpa porque eu vou ficar, né, desviando o olhar aqui um pouquinho, mas é porque é muito conteúdo, eu preciso ter o apoio visual aqui do artigo. Então, só um minutinho. E a minha proposta, gente, é discutirmos casos, dividirmos experiências, dividirmos informações. Eu tenho estudado laser aí na minha trajetória já há bastante tempo, aproximadamente uns 7 anos, sendo
quase 5 ou 6 ministrando cursos sobre esse tema, sobre o uso do laser na área da fonoaudiologia, na área da amamentação. E a gente tem visto a informação ganhar velocidade muito rápido, muita coisa tem sido dita, né, tem sido mostrada, tem sido pesquisada. Então é mais uma iniciativa para que a gente tenha um espaço, pelo menos uma vez por semana, para discutir artigos relevantes sobre esse tema, trazer aí para vocês um compromisso de divulgar ou de dividir informações de qualidade para que todo mundo tenha uma prática responsável, uma prática baseada em evidências científicas e a gente possa levar cada vez melhor, cada vez uma assistência melhor aí para as pessoas que a gente atende, tá? Bom, então começando, o trabalho que eu vou falar, ele tá fresquinho, assim, ele foi publicado em abril desse ano, na Photobiomodulation, Photomedicine and Laser Surgery, que é uma revista, né, um periódico que publica quase que exclusivamente sobre fotobiomodulação, uso do laser, uso do LED. E as autoras desse trabalho foram Maria Aparecida Traversin, Ana Paula Sobral, Cristiane Fernandes, Daniela de Fátima Teixeira Silva, Cristiane Pavani, Raquel Mesquita Ferrari, Ana Carolina Tempestini Orliana, Andréa Gomes, Sandra Bussadori e Lara Mota. Eu não encontrei a especialidade de todas as autoras, mas todas elas fazem parte de um grupo de pesquisa da Uninove, Universidade 9 de Julho, que inclusive tem um programa de pós-graduação nessa área de biofotônica, e são as autoras aí, então, deste trabalho, tá? O que elas começam trazendo aí pra gente de reflexão na introdução? Elas trazem pra gente que a dor do parto, ela é uma das dores mais antigas que existem e que ela tem não só os componentes sensoriais, mas um impacto muito forte também dos componentes emocionais envolvidos no trabalho de parto. E ela é considerada um dos tipos de dor mais intensos, né? A gente ouve muito falar mesmo, a dor do parto. E aí, o interessante é que muito o medo da dor, né, essa cultura, assim, essa ideia de uma dor muito intensa, ela está diretamente relacionada, ou é uma provável causa aí, da escolha, do alto índice de escolhas pelo parto pelas cesarianas atualmente no nosso país. E o que elas colocam nessa introdução é que nós já temos várias revisões sistemáticas aí que mostram os riscos de um parto cesáreo e que ainda assim, por medo da dor, as mulheres acabam optando aí por essa via ao invés do parto normal. Eu queria abrir só um parênteses aqui, que é uma fala minha, não das autoras, de que tudo que a gente conversar aqui, gente, sempre que vocês me virem falando, né, seja sobre parto, seja sobre amamentação, a gente tem que ter um compromisso com a informação, né? Nós que trabalhamos na área. Então, tudo que a gente falar aqui, eu não quero que em momento nenhum seja visto como forma de julgamento ou forma de mensurar a maternidade de alguém. Não é nada disso, tá? Formas de alimentar, vias de parto, nada disso serve para mensurar a maternidade de ninguém, tá? A proposta não é essa. Só que tanto nessa área de parto quanto na área de aleitamento é muito importante que a gente tenha datas, que a gente tenha espaços para conversar sobre a importância de termos informação de qualidade sobre essas áreas. Porque a gente está inserida em um sistema de saúde onde nem sempre a informação ela chega como deveria chegar. Nem sempre temos acesso à informação com a qualidade que deveríamos ter e muitas vezes nós somos induzidos a algumas escolhas, entre aspas, achando que são escolhas, sendo que na verdade nós não temos aí empoderamento, informação suficiente para fazer, para ter essas opções mais conscientes, tá? Então tudo que a gente falar aqui, sempre que vocês me virem falando sobre qualquer coisa, tenham em mente isso, que o meu compromisso é, como profissional da saúde, levar informação de qualidade e empoderar mulheres, pessoas, para que tomem decisões aí acertadas sobre as suas escolhas, sobre as suas vidas, tá bom? Fecha parênteses, vamos continuar aí com o que elas colocam aqui no artigo. Elas trazem uma revisão sistemática de 2018 que traz essa associação do parto cesárea, né,
com aumento do risco de placenta prévia, descolamento prematuro da placenta, traz que crianças nascidas de parto cesáreo apresentam maior risco de asma, de laringite, gastroenterite, doença celíaca. Enfim, eu acho que hoje a gente já tem aí um embasamento científico robusto para optarmos ou para defendermos a segurança do parto normal, tá? Além disso, elas trouxeram também uma pesquisa que mostrou que a percepção da dor ela é diferente no ambiente público e privado. No ambiente privado, muitas vezes as mulheres elas têm um acesso a mais métodos farmacológicos aí de analgesia, a um maior monitoramento do trabalho de parto, enquanto pacientes do setor público ainda sofrem. Não que isso não aconteça no público privado também, mas no setor público a gente ainda tem muitas mulheres que têm a dor aumentada pelo uso de ocitocina, que tem uma dor, uma vivência piorada, vamos dizer assim, por causa da violência obstétrica, que ainda é muito forte no nosso país. E o que faz, tudo isso faz com que a percepção da dor, ela também piore. E traz que na percepção, na tentativa de aliviar aí a dor durante o trabalho de parto, nós já temos propostos vários métodos farmacológicos e não farmacológicos. Dentre os não farmacológicos, os mais comuns são a massagem, a acupuntura, banho, hipnose. E o principal objetivo da fotobiomodulação, se tem uma área que a gente já tem aí muita comprovação científica, é que o laser e o LED ele ajuda no alívio da dor em diversas situações. Então eles trazem essa proposta de que o uso da fotobiomodulação, que já se mostrou eficaz em outros casos de lombalgia, por exemplo, pode ser eficaz ou auxiliar durante esse trabalho de parto. E eles viram, né, elas trazem aqui que o principal mecanismo de ação do laser nesse tecido, deixa eu ligar aqui, gente, peraí que a pessoa entra na correria para fazer a live e não liga o computador, senão vai desligar, gente. Desliga bem no meio, pronto. Os mecanismos de ação dessa fotobiomodulação como um recurso analgésico estão relacionados a diversos fatores. Pode ser pelo relaxamento da musculatura, pode ser por um bloqueio neuronal, no sentido de uma diminuição dessa condução elétrica do tecido nervoso, uma diminuição na transmissão da dor propriamente dito. A gente pode ter aí uma modulação de neurotransmissores, redução do espasmo muscular, redução de edema, mecanismos anti-inflamatórios. E além disso, a gente tem aí também produção de neurotransmissores opioides endógenos que aumentam o limiar de dor. E isso é uma ação generalizada, né? Mecanismos generalizados de dor que o laser pode proporcionar e que dentro do trabalho de parto podem beneficiar, supostamente, né? A ideia é verificar se isso realmente se aplica então a esse momento. Então, resumindo, o objetivo da pesquisa foi avaliar o efeito da fotobiomodulação com placas de LED na analgesia durante o trabalho de parto como uma alternativa de intervenção não farmacológica. Então, como que eles fizeram? Foi um ensaio clínico controlado e randomizado. O que isso quer dizer? Que eles tiveram um grupo que foi tratado com laser e um outro grupo que serviu de controle para que eles pudessem comparar o laser com alguma coisa. E o randomizado diz que a escolha das pessoas para entrarem nesse grupo ela é aleatória. Então, pode ser que tenha sido feito um sorteio, pode ser que tenha sido assim, uma mulher pediu, ela entra no grupo, a próxima que pedir vai entrar no outro grupo. O que o randomizado quer dizer que foi uma seleção aleatória de quem ia entrar em qual grupo. O grupo experimental, que teve o LED, e o grupo controle. No total, esse trabalho foi realizado numa maternidade de um hospital público em São Paulo, e no total foram 29 parturientes que participaram, tá? E aí eles tiveram alguns critérios de inclusão para participar desse trabalho. Primeiro, as mulheres eram hospitalizadas com dilatação em torno de 4 centímetros e a dor era considerada suportável. E aí, após essas mulheres serem recebidas no centro obstétrico, elas foram acompanhadas por uma pessoa da escolha delas, né? Elas tiveram acompanhantes durante todo o processo.
E aí elas foram, então, depois de passar pelo atendimento, abordadas pelas pesquisadoras e interrogadas, né? Foi visto se elas tinham interesse de participar. Quando elas optavam por participar, elas preenchiam um termo, né, de consentimento livre, esclarecido sobre o que era a pesquisa, e essa pesquisa ela foi aprovada por um comitê de ética, tá? Como eu falei para vocês, foram 29 participantes, 14 ficaram no grupo do LED e 15 ficaram no grupo controle. O grupo controle, nesse trabalho, elas receberam como analgesia o banho de chuveiro. Então, eles compararam mulheres que receberam LED, né, a fotobiomodulação, com mulheres que receberam banho de chuveiro para ver se, de fato, havia uma diferença aí nesse efeito analgésico. Quem podia participar do estudo, né? Quais foram os critérios de inclusão? Mulheres que solicitavam analgesia durante o trabalho de parto, então esse era o primeiro critério. A mulher tinha que solicitar analgesia, porém uma analgesia não farmacológica, tá? Mulheres com gravidez a termo, sem doenças anteriores e nos quais o bem-estar fetal pudesse ser avaliado durante a analgesia. E não podiam participar do estudo, né? Os critérios de exclusão foram mulheres que solicitaram analgesia farmacológica, porque elas tinham a garantia, né, de serem atendidas, mulheres submetidas a cesáreas anteriores e indicação de cesárea no momento da admissão, mesmo que estivessem em trabalho de parto, tá? E quais foram os procedimentos, então, as etapas aí da pesquisa? Durante todo o trabalho de parto, as mulheres elas foram acompanhadas de acordo com o que preconiza aí as recomendações da Organização Mundial da Saúde, tanto a respeito do parto, por meio do partograma, quanto ao bem-estar fetal, que foi monitorado aí pela cardiotocografia ou ausculta intermitente do coração. E após o nascimento, os bebês também foram avaliados pelo Apgar, né? Então foi feita uma correlação aí do índice do Apgar com o grupo que elas estavam para ver se o laser pode ter piorado ou pode ter trazido algum prejuízo para os bebês. Eles avaliaram 4 parâmetros, eles compararam 4 parâmetros. O primeiro foi a percepção da dor pela escala visual milimetrada, né? Então de 0 a 10, o quanto a sua dor dói, a pessoa marcava lá na régua. O bem-estar fetal, que eu falei para vocês pela cardiotoco, o Apgar e a duração do trabalho de parto. No grupo intervenção, eles usaram uma placa de LED. O que é essa placa? Ela funciona como se ela fosse um painel. Quem tiver interesse, tem um pouco sobre esse artigo no meu feed, lá tem a foto dessa placa. Ela é como se ela fosse uma manta mesmo, com vários buraquinhos, várias saídas de laser e, nesse caso específico, desculpa, de LED vermelho e de LED infravermelho. Então essa manta ela era posicionada na região da lombar mesmo e ficava ligada ali por um período de 10 minutos, tá? Então no grupo intervenção a placa foi colocada na região dorsal durante 10 minutos e para quem já entende aí do laser, quer saber da dosimetria, olha que legal. A placa tinha 72 emissores de luz, ou seja, ela tinha 72 buraquinhos saindo luz. 36 vermelho, de LED vermelho, e 36 do comprimento de onda infravermelho. De cada um deles foi aplicado 108 joules. Então, elas receberam, nesses 10 minutos de aplicação, 108 joules de vermelho, mais 108 joules de infravermelho, né? No total aí de 216. E às vezes é bem legal, porque normalmente os equipamentos portáteis, eles vão até 9 joules. E as pessoas às vezes têm receio, nossa, mas eu posso usar 18, eu posso usar 12, não tem problema eu aumentar. O que a gente tem que ter é raciocínio clínico com o que a gente quer tratar, o tecido que a gente está irradiando, porque isso é que vai garantir a resposta. Para a gente ter uma dose tóxica, vamos dizer assim, de luz, é preciso uma dose muito alta. E esse trabalho mostra pra gente, olha, foram feitos em uma aplicação 216 joules de energia, tá? Em cada um desses 72 pontinhos saíam 3 joules, e aí quando a gente multiplica então, né, a dose por ponto vezes o número de pontos, a gente chega nesse valor. E ele foi aplicado 3 vezes, em 3 momentos diferentes, ou seja, o total de energia que cada mulher recebeu nesse trabalho foi de 648 joules, tá? Em quais momentos que eram aplicados?
quando no início, né, quando a dilatação cervical era de 4, 5, depois quando ela estava com dilatação entre 6 e 7, e por fim a dilatação entre 8 e 9. Então ele foi aplicado nesses 3 momentos. E sempre o nível de dor era avaliado antes da aplicação e depois da aplicação, tá bom? O laser utilizado foi um laser contínuo, ou seja, né, ele saía sempre constante, a mesma frequência. Foram 600 segundos de exposição com contato e essas 3 sessões durante o parto. Então esse era o grupo experimental. O grupo controle, os indivíduos, quando solicitaram analgesia, eles foram encaminhados para o banho quente, quando atingiam a dilatação cervical aí acima de 6 centímetros, e o banho foi oferecido por 30 minutos, o banho quente, mas a pessoa tinha autonomia para direcionar a ducha ou para se posicionar da forma como bem entendesse, tá? A análise estatística desses resultados, ela foi feita utilizando o SPSS, que é um software de estatística, usando testes aí pertinentes e com nível de significância de 5%. O que isso quer dizer? Que existe um risco de 5% só de concluir que existe uma diferença entre os grupos, sendo que ela não é real. Mudando ali, né, se a gente mudar o foco, é quase como se dizer que 95% de chance desses resultados serem certos, tá bom? Dos resultados, quando há significância, é que está dentro desse intervalo. Quais os resultados, então, que as autoras encontraram? A média de idade no grupo laser e no grupo, desculpa gente, LED, né? O vício de falar laser, no grupo de fotobiomodulação e no grupo do chuveiro foi semelhante, então os grupos eles estavam mais ou menos pareados. E houve em relação a essas questões socioeconômicas de forma geral. Então, renda média, idade, tudo isso, né? A forma de união, se eram solteiros, se estavam em união consensual, tudo isso foi muito homogêneo. A única diferençazinha que teve foi que no grupo de chuveiro, a maioria das mulheres estavam grávidas pela primeira vez, enquanto que no grupo LED apenas 5 mulheres eram a primeira gestação. Parâmetros avaliados, então, o que eles encontraram de resposta? Em relação à dor. Em relação à dor, eles viram pela escala visual que o grupo que recebeu LED teve uma diminuição significativa da dor em relação ao grupo que não utilizou. Então, no grupo LED, quando eles compararam antes e depois da intervenção, a redução da dor foi de 14,25%. Então, a média lá da dor de antes para a dor de depois da intervenção, a dor diminuiu 14,25%. Já no grupo controle, no grupo que recebeu banho de chuveiro, essa diminuição da dor, ela também existiu, mas ela não foi significativa, ela foi de 6,29% só. Então, o que eles mostraram? O que esse trabalho mostrou pra gente? Que beleza, o chuveiro ajudou a diminuir a dor, mas o grupo laser teve uma diminuição mais representativa, mais significativa em termos de estatística, tá? O peso dos bebês, né, que também foi monitorado, o peso médio ao nascer, não houve diferença, então, entre os grupos, né, o grupo LED, o fato de ter utilizado o LED, a fotobiomodulação, não interferiu em nada no peso dos bebês ao nascimento. O índice de Apgar também, ele foi bom, maior do que 7 em ambos os grupos, então o Apgar ele é uma numeração, né, que o bebê recebe ali no momento do nascimento e depois no primeiro e no 5º minuto, que avalia alguns parâmetros e ela tem a pontuação aí até 10. De 7 a 10 a gente considera uma pontuação confortável, de forma que quanto mais alto, melhor é. E eles viram que não houve alterações no Apgar dos bebês do grupo LED quando comparado aos bebês do grupo de chuveiro, tá bom? E a mesma coisa aconteceu com o trabalho de parto, com a frequência fetal, né, com a cardiotocografia, ou seja, os demais parâmetros avaliados, exceto a dor, não houve diferença significativa. E isso, de alguma forma, reflete que o uso do LED, então, da fotobiomodulação, foi seguro para
essa população, porque só interferiu na dor, mas não interferiu, não houve nenhuma modificação significativa em outros parâmetros aí avaliados, tá bom? Uma outra observação que elas trazem aqui foi sobre o uso de ocitocina, e eles falam que também não houve diferença assim entre o grupo que usou LED e o grupo que não usou em relação ao trabalho de parto ou ao desenvolvimento do trabalho de parto. Então o uso do LED não alterou, se teve que usar mais ou menos ocitocina, não teve nenhuma interferência nesse parâmetro. E também não houve diferença em relação ao estado das membranas amnióticas, né? Então, a ruptura da membrana é frequentemente usada para corrigir o padrão de contrações uterinas e também não sofreu interferência dessa forma, dessa técnica aí, não farmacológica de analgesia. E eles trazem aqui no finalzinho também que, apesar da amostra ter sido pequena, né, 14 mulheres no grupo, 15 mulheres no outro, eles observaram uma potência e uma magnitude de efeito aí considerável, então que reforçou algumas significâncias estatísticas que foram encontradas no trabalho, tá bom? Por fim, o que elas trazem de discussão aí? As principais descobertas, então, foi de que o LED, a manta de LED, foi um recurso seguro e eficaz como alternativa não farmacológica no controle da dor durante o trabalho de parto. E isso é bem legal, porque até pouco tempo atrás a gente ainda ouvia falar, assim, né? Eu aprendi, eu já ensinei dessa forma sobre a contraindicação da irradiação, né? Da fotobiomodulação, né, em regiões próximas do útero, às vezes próximas da lombar. Então, óbvio que ainda mantém um alerta, é um único trabalho, né, que foi feito com LED, então a gente se sente mais confortável, mas por enquanto é o que a gente tem. Não houve diminuição, houve diferença significativa na diminuição da dor no grupo de LED quando comparado ao grupo de chuveiro. E como eu falei para vocês, naqueles outros parâmetros avaliados aí que mostrassem algum impacto negativo ou de melhora em relação ao bem-estar materno, ao bem-estar, à condição materna ou ao bem-estar fetal, não houve alteração. E aí, em contexto, então, elas trazem pra gente, né, numa finalização do artigo, que o Brasil hoje enfrenta uma epidemia de partos cesáreos, que cerca de aproximadamente 50% dos partos que acontecem aqui são cesarianas, enquanto que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde é que seja de 15%, então a gente está mais do que o triplo, né, acima aí desses índices. E trazem que o medo da dor e a falta de recursos analgésicos, assim, né, a falta de acesso a esses métodos não farmacológicos ou até farmacológicos de analgesia contribuem muito para esses índices. Aspectos relacionados à complicação pós-parto, infelizmente, não são considerados na via de parto, como a gente falou aí um pouquinho mais no início da nossa live, né? Então, o parto cesáreo ele é associado a um risco aumentado de complicações tanto para a saúde materna quanto também para a saúde do bebê. E o que elas colocam é que os métodos farmacológicos eles se mostram, de fato, mais eficazes que os não farmacológicos. Porém, eles também têm uma série de eventos adversos, de forma que os métodos não farmacológicos, né, à medida que eles forem descobertos, que eles forem tendo a sua eficácia comprovada, eles devem ser preconizados, óbvio que levando em consideração a escolha da mulher, por isso que a gente falava tanto de orientação, né, quais os prós, de informação, de quais os prós e contras de cada método aí de analgesia, mas elas incentivam, né, as autoras finalizam incentivando aí que mais métodos não farmacológicos possam auxiliar. E colocam como benefícios, por exemplo, uma questão de custo ou da capacitação da equipe, né, que assiste essa mulher durante o parto. Fala que as placas de LED elas favorecem porque elas permitem uma livre movimentação também, então ela é posicionada lá na região lombar, mas ela fica presa ao corpo da mulher, então permite, por exemplo, uma caminhada, permite uma movimentação, né, permite que ela fique na posição que seja de maior conforto. E finalizam então falando sobre, de novo, sobre essa questão de que as opções farmacológicas, embora a gente tenha maior evidência da eficácia desses métodos, quando comparado aos não farmacológicos, os não farmacológicos devem ser estimulados, tá bom?
E aí eles trazem algumas forças e limitações do trabalho. Então, quais os pontos fortes desse estudo aí? Ele é o primeiro trabalho na literatura que utilizou o LED infravermelho para analgesia durante o trabalho de parto e apresenta uma técnica inovadora e acessível que pode ser amplamente utilizada em centros obstétricos, incluindo instituições públicas e privadas. Se mostrou uma alternativa eficaz. Falam que o chuveiro também ajuda a reduzir a dor, mas não tão eficaz, não de forma tão eficaz quanto as placas de LED. Colocaram como uma limitação do trabalho o fato de não terem comparado com outras formas outros métodos não farmacológicos, né, o que fica de sugestão aí para as próximas pesquisas também. E concluem, então, que a fotobiomodulação com LED proporcionou um efeito analgésico durante o trabalho de parto de forma segura em termos de bem-estar fetal e da parturiente. Certo? Muito legal, né? Gostaram? Me contem o que vocês acharam. Se vocês têm perguntas sobre o trabalho. Eu deixei uma caixinha aberta, peraí que eu vou abrir aqui porque tinham algumas perguntas lá já que vocês tinham colocado para mim. Uma pergunta bem interessante foi sobre a forma de cobrança. Perguntaram se o convênio cobre o valor da aplicação ou se é apenas um recurso terapêutico. Até onde eu sei, se isso não foi atualizado assim de poucos meses para cá, o convênio ele só cobre como terapêutica isolada o uso da fotobiomodulação para mucosite oral. Então eu sei que o uso do laser, né, do tratamento com a fotobiomodulação para mucosite em pacientes com câncer, ele já está lá no rol da ANS, ele já é um tratamento contemplado. Para outras áreas da saúde, muitas vezes fica a cargo do profissional da saúde mesmo, tá? Acaba sendo um recurso terapêutico do profissional. A Raquel perguntou se existe algum protocolo para preparo do colo ou estimulação de contrações. Não temos. Tá, Raquel, esse é o primeiro trabalho que está sendo feito na verdade com gestantes, acho que é o segundo trabalho que eu vejo, gestante parturiente aqui no caso, né? Mas eu conheço um trabalho que foi feito com ILIB sublingual em gestantes e agora esse trabalho com puérperas durante o trabalho de parto. A gente encontra alguns outros, mas sempre para o pós, né? Na reabilitação do pós-parto, nas lesões de pós-parto, que inclusive, quem já trabalha aí nessa área, nós temos um curso aberto de atualização profissional para o uso do laser, do LED, né, da fotobiomodulação nas lesões de pós-parto. É um curso que vai acontecer no dia 14 de outubro, vai ser ministrado por um enfermeiro, André Lopes, e é um curso de atualização, ou seja, para quem já trabalha com laser ou para quem já tem domínio do recurso aí nesse universo da saúde materna e quer se aprimorar, aprender os protocolos mais atualizados, discutir sobre lesões de períneo, cesárea, cuidados com recém-nascido, candidíase de fralda. Então é um curso de atualização. Quem quiser mais informações está lá na Bia Bio. Hoje é dia 29, até amanhã ele ainda está com valor promocional. A partir de amanhã o valor vai alterar. Então quem quiser pode correr lá na Bio, tem o link para inscrição, tá? Então, Raquel, te respondendo de novo, até agora para preparo de colo, de estimulação de contrações, eu não conheço. E, opa, peraí que cortou para mim quem perguntou. Se pode usar o laser como técnica não farmacológica de alívio na dor ou só o LED mesmo? A pesquisa foi feita com LED. Eu imagino que a sua pergunta seja... Ai, gente, eu dei o print e não vi quem perguntou. Mas eu imagino assim, que a pergunta seja até pelo nível de alcance, né? Pela profundidade de alcance. Eu acredito que não tenha problema a substituição pelo laser, tá? Então eu acredito, apesar de termos feito com LED, qual que é a vantagem aqui? O fato de ser uma manta que tenha já a distribuição, várias saídas ali ao mesmo tempo e que ganha tempo de aplicação, né? Apesar de deixar ali 10 minutos. Com o laser, se for esse laser pontual que a gente tem que garantir aí pelo menos o mesmo número de pontos. A dose utilizada por ponto foi de 3 joules. Então, mantendo o número de pontos, mantendo a dose, eu acredito que dê pra gente utilizar e que chegue aí numa
resposta significativa, talvez, tá bom? Deixa eu ver se teve mais alguma pergunta que eu copiei aqui. Não, acho que foi só essa. Quem quiser mais perguntas depois, tem um post sobre a live, né? Fixado lá no feed, vocês podem perguntar lá também. E é isso, então, queria anunciar só a última informação aí, que no dia 29 de novembro vai ter início a nossa próxima turma de capacitação de laser terapia para amamentação. Então, esse curso que está aberto do dia 14 é um curso de atualização, tem 3 horas de duração, e no dia 29 de novembro a gente lança aí a próxima turma do curso de capacitação em amamentação, que é para você que quer trabalhar com laser e quer ou se aprimorar, né, já utiliza o recurso e quer conhecer o método que eu trabalho, a forma como eu desenvolvo meus protocolos, ou para você que aí é da área de consultoria de amamentação, ainda não trabalha com esse recurso e quer saber mais um pouquinho o que é esse laser que todo mundo anda falando, tá? Queria agradecer muito vocês aí que passaram por aqui, companhia, deixar meu beijo para quem vai assistir a gravação também, e a gente se encontra aqui em breve de novo, tá bom? Beijo para vocês, boa tarde.